Dores, inflamações e articulações rígidas, o reumatismo pode limitar seu dia a dia, mas existem maneiras de reagir. Neste vídeo, vamos te dar 4 dicas para você aliviar ativamente suas dores. Afinal, o que é reumatismo? Reumatismo é um termo geral para várias doenças diferentes. Isso significa que o próprio corpo realmente ataca seus próprios tecidos. Por exemplo, na artrite reumatoide, quando as articulações ficam inflamadas, vermelhas e inchadas. Nesse caso, o corpo, o sistema imunológico, ataca erroneamente as próprias estruturas, porque acredita que elas são prejudiciais. Essa é realmente uma história muito louca, porque se acredita que as doenças autoimunes, e existem muitas outras, na verdade não são curáveis. Mas hoje vamos olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Aqui, por exemplo, como eu já disse, existe a artrite reumatoide, onde uma articulação pode ser afetada ou até várias articulações. Também existe o reumatismo de partes moles, que a gente nem sabe direito o que é exatamente. Os músculos doem de várias formas diferentes. Também existe a fibromialgia, que também é considerada uma doença reumática, mas não se sabe exatamente o porquê. Só se sabe que é uma reação autoimune. E acho que já avançamos bastante nisso e podemos oferecer uma ajuda realmente boa. O que sabemos, mesmo sem entender totalmente a origem, pois isso ainda está sendo estudado. Mas sabemos quais medidas em 4 dicas que vamos te dar hoje podem realmente ajudar, independentemente de como tudo isso surge e do que acontece no corpo, para que você se sinta melhor e as dores diminuam. E agora vamos para a dica número 1. Como poderia ser diferente? Movimento, mas não qualquer um, pois você já se movimenta o dia todo, pode dizer. Não. Trata-se de movimentos específicos que têm a ver com certos ângulos das articulações que exercem uma influência relaxante, alongadora e flexibilizadora sobre os músculos e as fáscias. E isso definitivamente vale a pena tentar, porque além da doença de base, que tem o nome que tem agora, você tem reumatismo. Faça mesmo assim, não importa como suas articulações já estejam, faça os exercícios adequados e você vai perceber, na grande maioria dos casos, a dor melhora. E se você fizer isso sempre, o que acontece? Claro que algo também acontece com o metabolismo, E no momento em que o metabolismo muda, talvez ele também possa melhorar novamente. Então, o que a Petra ela acabou de explicar, que o corpo age contra si mesmo, todos esses processos inflamatórios, essas reações autoimunes, que talvez possam ser modificadas. Mas nós somos bem pragmáticos. Simplesmente experimente os exercícios e se você perceber que eles ajudam, então não há motivo para não continuar, porque o que ajuda logo no início também tem um efeito a longo prazo, que geralmente melhora a situação de forma fundamental. Mais uma dica, se conhece nossos exercícios, sabe que há alongamento passivo, contração e ativo. Às vezes contraímos com mais força, outras apenas mais rápido e frequente. E se você tem reumatismo, eu recomendaria: faça os 2 minutos, mas com contrações constantemente alternadas. Você entra no alongamento, faz força contrária e aprofunda um pouco mais. Se a intensidade ainda estiver em um nível positivo e você fizer isso durante os 2 minutos inteiros, então você terá esse efeito de alongamento. Mas ao mesmo tempo, você tem essa bomba de fluido, essa bomba de sangue ou também a remoção dos resíduos. Isso é acelerado por essa contração repetida e alternada, de modo que o corpo pode começar a se limpar. E isso é uma ótima introdução para a Petra, para a segunda dica. Sim, aqui realmente se trata de limpar. E há um conhecimento incrível sobre por que essa dica é especialmente boa para reumatismo. Desta vez não se trata de comer, mas sim de não comer. Trata-se de jejum. E aqui sabemos que no momento em que se faz jejum, o corpo produz substâncias anti-inflamatórias. E também se sabe que o microbioma intestinal, toda a flora intestinal, melhora. Isso significa que o sistema imunológico pode voltar a funcionar de forma mais eficiente. E isso é exatamente o que se deseja em uma doença autoimune, que o sistema imunológico finalmente possa decidir novamente o que realmente não faz bem para o meu corpo, o que precisa ser destruído e onde estou atacando substâncias do próprio corpo.
E isso acontece através do jejum, que faz com que o sistema imunológico, ou melhor, as células imunológicas, como eu diria, consigam enxergar melhor novamente. E isso é realmente muito bom. Você deve estar se perguntando o que significa jejum e o que fazer agora. Existem vários tipos de jejum. Eu realmente gostava muito de fazer isso com meus pacientes que tinham reumatismo agudo, quando os valores do reumatismo estavam elevados e assim por diante. Com eles, eu realmente fiz uma cura de jejum. Por exemplo, seguindo o método do Dr. Lutzner ou Buchinger. Ou seja, eles recebiam por dia vários sucos diluídos, seja smoothies diluídos, sucos de legumes ou sucos de frutas. À noite eu sempre gosto de uma sopa quente. E isso pode ser feito por quanto tempo pode-se fazer isso? Entre 5 dias até 2, 3, 4 semanas. Meu pai fez isso por 45 dias uma vez. Entendo. Você pode fazer isso por bastante tempo, dependendo do que tem para oferecer e do que precisa ser limpo. Então, por isso. Mas, de qualquer forma, se vocês decidirem dar esse passo, devem procurar um médico experiente, uma médica experiente ou uma terapeuta holística, porque eles podem acompanhar vocês muito bem. E o interessante é que depois de 3, 4 dias, vocês já percebem que as dores vão diminuindo. E isso é claro, porque o que acontece durante o jejum, o corpo se livra de substâncias que não lhe fazem bem, e quando ele tem menos dessas substâncias, ele fica mais relaxado no geral. E aí voltamos à nossa teoria de que dores podem surgir devido ao aumento da tensão muscular e ao jejum. Embora eu diria experiência em vez de teoria, porque isso já vai muito além de uma teoria, já que milhões de pessoas aplicam isso e veem isso diariamente. Mas o relaxamento pode ser alcançado através do movimento, mas também por fatores que, além do movimento, reduzem o estresse. E o método que mais pode reduzir o estresse também é um movimento, ou seja, o movimento do diafragma. Uma respiração específica, ou seja, uma respiração bem tranquila, que acalma, que consiste simplesmente em se concentrar na respiração, inspirar profundamente, expirar profundamente. Dica: expire mais lentamente que inspira. Por exemplo, inspire em 2 tempos e expire em 4. Você também pode inspirar em 3 tempos e expirar em 15 tempos. E isso é uma questão de prática. Mas quanto maior for a diferença entre inspirar por pouco tempo e expirar por muito tempo, maior será o efeito relaxante, que também pode reduzir os marcadores de inflamação. Entendo menos que minha esposa e a Petra. Mas sabe-se que a respiração também pode contribuir muito para a redução do estresse e, consequentemente, para a redução da inflamação. Outra dica: faça isso também durante nossos exercícios. Então, por exemplo, você tem reumatismo nos dedos. Aí tem aquele exercício em que você coloca a mão sobre a mesa e vai alongando cada vez mais. Mesmo que pense, não consigo, dói muito. Mas mesmo assim você vai encontrar uma posição em que dói só o suficiente para você aguentar. Como falei antes, você costuma tensionar, mas respira de forma bem regular. Inspira bem fundo e expira bem fundo. E agora você tem o efeito de que mecanicamente você estimula o metabolismo, os músculos ficam mais flexíveis e tudo fica mais relaxado. E você tem a redução do estresse em um pacote só, por assim dizer, ao mesmo tempo. Sim. E o legal é que com isso você ativa ao mesmo tempo o nervo da cura, o nervo vago. Ele está super em alta no momento. Isso também é extremamente interessante, porque ele realmente ajuda o seu corpo a recuperar a capacidade de se curar. Essa é uma coisa, mas vai além disso. A respiração faz ainda mais coisas. Então, quando você movimenta bem o seu diafragma, você também movimenta o seu trato digestivo. E quando o trato digestivo se movimenta melhor, você consegue naturalmente desintoxicar mais e se limpar mais. E mais uma coisa, com uma respiração aumentada, você também é capaz de eliminar mais ácidos. Porque, na verdade, a respiração é o melhor mecanismo de desacidificação que temos no corpo, que você tem no corpo. Então, por isso, essa respiração é simplesmente maravilhosa. Mas eu já disse, isso também ajuda o seu intestino na digestão. E o que naturalmente também ajuda o seu intestino, e agora chegamos à 4ª dica,
é uma alimentação anti-inflamatória. E ela é simplesmente tão simples. Então, eu quero voltar a falar sobre o jejum, porque também existe um tipo de jejum em que você realmente pode comer alguma coisa, que é o jejum intermitente. Nesse caso, você passa 14 a 16 horas em jejum e nas 8 a 10 horas restantes faz 2 a 3 refeições. E, por favor, nesse período em que você realmente quer ver do que seu corpo é capaz, foque em uma alimentação baseada em plantas. E realmente siga 100% por 6 semanas e você vai ver como o seu corpo reage a isso. E lembre-se sempre, quando seu corpo recebe coisas boas, seu sistema imunológico simplesmente fica mais forte. Assim, o sistema imunológico enxerga melhor e, quando ele enxerga melhor, pode entrar no processo de cura de forma mais eficiente. Você quer dizer que ao enxergar, aquilo que está atrapalhando é identificado e então combatido. Exatamente, é assim que eu imagino isso. Também para pessoas que talvez não se aprofundem tanto nessa cascata toda que acontece nas doenças reumáticas. Então, para mim, isso sempre é uma imagem muito bonita. Tantas informações boas, experimente e compartilhe este vídeo. Há tantas pessoas que têm reumatismo e elas vão te agradecer muito se conseguirem aproveitar essas dicas e se sentirem melhor.